Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece aí na sua tela, sugerindo convidados, temas específicos, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre recuperação judicial, sobre a relação direito, empresas, e a minha convidada, então, para tanto, professora Cristiane Paulo de Menezes. Seja bem-vinda. Professor Cristiano, um prazer estar aqui hoje na TV UFN, falando um pouquinho, então, de direito falimentar. Falar de direito falimentar é impossível sem que antes a gente retome um pouquinho do que se constitui para direito de empresa dentro das universidades o estudo, né? Que primeiramente se passa pelo direito da empresa mesmo, da sua constituição, as formas empresariais que nós temos, para depois, no segundo momento, então no segundo tomo, estudar um pouquinho sobre títulos de crédito, com a Lei Saraiva, com o Decreto Uniforme de Genebra e, posteriormente, então, conversar sobre o direito falimentar por si só. O direito falimentar hoje, ele não está mais atrelado à antiga Lei de Concordatas, que até hoje o pessoal acaba se confundindo um pouquinho e dizendo, olha, a empresa lá está em concordata. Nós não usamos mais esse termo, né, desde 2005, com a Lei 11.101, que fala da recuperação judicial e do procedimento falimentar. Obviamente, com o momento em que o país se encontra hoje, a crise que nós vivemos no país, isso acabou afetando bastante o dia a dia dessas empresas e por isso esse tema de recuperação judicial está cada vez mais em voga, a ponto de hoje nós termos, inclusive, né, um novo projeto de lei que acaba tentando reformular questões que acabaram ficando obsoletas ou outras um pouco discutíveis, mas que vêm sendo trabalhadas numa proposta de inovação da legislação. Na experiência que tu tens, né, trabalhando com recuperação judicial e com essa legislação que tu fez referência, né, o que tu diria sobre o estado da arte desse tema, né, da iniciativa privada? A pessoa que quer abrir um negócio, qual é o desafio que ela encontra hoje na tua percepção? Claro. Hoje a gente tem um costume de quando nós somos nomeadas numa empresa para fazer a administração judicial dela, a gente já chega com um discurso que é importante de ser feito. Tem uma visão no Brasil de que o empresário ele é algo muito grande que está tentando a todo custo enriquecer a custas de outras pessoas. E, na verdade, essa não é a realidade do empresário brasileiro. A gente sabe que essas pessoas e essas empresas, elas não são as empresas que vão necessitar de um procedimento de recuperação judicial. Em que pese hoje nós tenhamos grandes empresas que estejam solicitando esse respiro, né, que a recuperação judicial fornece, mas nós não podemos dizer que elas são a grande maioria. Poucos estudos acabam trazendo esses índices, mas o Serasa Experian acaba todos os anos atualizando esses dados. Se nós analisarmos 2017 para 2018, o marco foi em fevereiro, que geralmente é ali que esse estudo se atualiza. Nós tivemos uma suba de 15% nos pedidos de recuperação judicial. Só que veja só, a grande maioria desses pedidos se dá em relação a micro e pequena empresa. Então, esse cenário hoje que nós temos posto, aqui em Santa Maria é muito fácil de vislumbrar isso, ele acaba atacando as empresas que são as empresas que não conseguem buscar uma salvação a partir de um outro mecanismo. É óbvio que os benefícios da recuperação judicial, eles acabam sendo muito importantes. Nós temos uma paralisação das ações, que é o stay period, que dura 180 dias, então essas empresas não têm as execuções sendo levadas a termo nesse período. Nós temos diversas questões que fazem com que os juros sejam congelados até a data do pedido da RJ. Sim. Então são questões muito relevantes. Agora, pensar nessas empresas como algo muito grande que se utiliza desse mecanismo para poder burlar o sistema é um pouquinho fora da realidade do que a gente vê hoje. Tu vê realmente assim o complexo legislativo brasileiro como o maior problema para o empresário hoje no Brasil? Vejo sim. E hoje, Cristiano, e isso é muito importante de se falar, a proposta de alteração dessa legislação, ela vem justamente para tentar ultrapassar algumas questões. Veja só, hoje nós temos o crédito tributário excluído da recuperação judicial.
nessa nova proposta, nós temos algumas questões atreladas à empresa que não consiga pagar o seu parcelamento tributário, tendo uma RJ, tendo uma convolução em falência. Ou seja, é algo que vai deixar com que essas empresas sintam ainda mais medo desse procedimento, o que hoje é uma realidade. Por que nós temos um grande número de empresas? E eu vou te dar um exemplo, assim, no escritório a gente trabalha hoje com 27 falências em andamento, e dessas 27 falências, só nesse último ano, 5 converteram o seu pedido de falência em autofalência. Ou seja, tiveram a falência decretada em razão de alguma sentença, e a partir disso vieram aos autos e disseram: não é possível mesmo mais continuar. Em recuperação judicial que essas empresas tentaram, ou seja, e isso existe também muitos estudos envolvendo advocacia preventiva, porque é um perfil também desse empresário brasileiro de não aceitar o seu fracasso enquanto empresa. Então, essa bola de neve, ela vai aumentando, né? E chega um momento que não há outra questão que não seja dizer: juiz, eu sei que o meu pedido aqui foi de recuperação judicial, mas hoje eu não tenho mais viabilidade de cumprir meu plano. Então, antes que você cumpra a legislação e determine uma convolução, eu já vou pedir uma autofalência porque vejo que não tenho mais como seguir com meus próprios pés. Agora, considerando que parte do nosso público não é composto por acadêmicos de direito, nem por pessoas que trabalham necessariamente com o mundo jurídico, eu queria que tu diferenciasse esses dois institutos, assim, numa linguagem bem compreensível. O que é a recuperação judicial, o que é a falência? Certo. A recuperação judicial, ela vem como um mecanismo quando a empresa ainda é viável. Ou seja, a empresa segue na administração dos seus administradores originários, ela contrata um escritório de advocacia que propõe um procedimento de recuperação judicial. Pode ser um procedimento extrajudicial, que na prática a gente acaba não vendo muito, justamente porque os requisitos dele acabam sendo muito apertados, mas a recuperação judicial, então, é proposta por um advogado que, dentro desse procedimento, demonstra a viabilidade econômica dessa empresa, ou seja, se ela está pretendendo ter uma quebra, mas antes buscar um fôlego, isso não é possível, porque é preciso que ela apresente elementos contábeis, o seu patrimônio, a sua relação de credores, ou seja, que ela aponte quem são os credores que irão receber um pagamento após a aprovação de um plano. O procedimento é todo especial, dado pela legislação falimentar, e a partir dali, essa empresa, quando apresenta um plano, esse plano passa, a partir dali, a ter que ser homologado por esses credores. Ou seja, esses credores, analisando a proposta de pagamento da empresa, que obviamente traz deságio, traz pagamentos para muitos anos, acaba trazendo uma série de complicações para quem é credor. Nunca é bom para o credor, né, um procedimento desses, mas ela acaba trazendo essa viabilidade da empresa ter um respiro, já que durante esse respiro param essas ações judiciais e elas conseguem recuperar um fôlego. O procedimento falimentar não. O procedimento falimentar é quando essa empresa alcança um patamar de dívidas que permite com que um credor peça a sua falência por meio de uma ação autônoma. A partir dali, se analisam elementos, né, que isso é feito pela análise jurisdicional, e a partir disso, decretação da falência. A decretação da falência, nesses casos, ela é compulsória. Cabe ao empresário, uma vez citado, trazer o seu rol de credores e, a partir dali, também se dá, e isso é sabido, eu acho que de todos, até para quem não é do direito, que existem privilégios de pagamento, né? Credores trabalhistas, credores com garantia real, os credores extraconcursais, ou seja, tudo que vence pós pedido de falência ou de recuperação, né? E a partir dali se monta esse quebra-cabeça, que é tentar fazer o pagamento do maior número de credores possível. Olha, está muito lúcida a tua explicação, tenho certeza que quem está em casa está entendendo perfeitamente. A ideia era justamente essa, assim, da gente traçar um panorama sobre esse tema, que é um tema que interessa a todo mundo, né? Temos muitas pessoas envolvidas com atividades empresariais pela cidade afora, então é sempre bom ouvir falar sobre isso. Vamos fazer um pequeno intervalo, 30 segundos, coisa rápida, a gente já retorna, pode ser? Certo. Então não saia daí, nós já retornamos, como disse, 30 segundos no máximo. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes.
O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Eu sempre faço questão de dizer que temos recebido inúmeros e-mails, todos eles nos sugerindo convidados, temas específicos, todos relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Hoje o assunto é a recuperação judicial, a relação entre direito, mundo empresarial, e conversa então com a advogada, administradora judicial, não, Cristiane Paulo de Menezes. Queria te ouvir um pouquinho sobre as funções do administrador judicial. O que vocês, qual é a labuta de vocês, o que acontece com um pouco mais de frequência nesse universo? Certo. Nós começamos sempre falando nas empresas pós-nomeação que o administrador judicial ele é confundido na maioria das vezes com o advogado da empresa, mas ele não tem essa função. Nem de administrador, nem de advogado. Por quê? O administrador judicial, ele vem lá no artigo 22 da legislação falimentar, onde se traz todos elencados ali, todos os requisitos e todas as observâncias que o administrador precisa ter. Ele tem munus público e ele vem para fiscalizar o processo. Óbvio que o seu papel dentro da recuperação judicial e da falência são papéis diversificados. Na recuperação judicial, o papel é realmente de fiscalizar, ou seja, trazer uma transparência para os credores. Isso pode ser feito de muitas formas hoje em dia, né? O que a gente costuma fazer, a gente disponibiliza de uma página, um sítio eletrônico, onde nós disponibilizamos ali para os credores as principais movimentações do processo. Justamente porque existem credores que não possuem um advogado para controlar o crédito que ele tem para receber. Sim. E isso se dá, e a gente pode imaginar isso num mundo ideal, né, onde a empresa relaciona todos os créditos de forma cuidadosa, mas às vezes isso não acontece. E todas as publicidades que se dão no processo de recuperação judicial se dão por meio de editais. O que a gente busca com isso? A gente, logo no início do processo, envia uma carta para cada um dos credores e diz, olhem o site aqui, vejam as movimentações, ali vai dizer para vocês exatamente o dia que o edital vai ser publicado, porque a partir disso esse credor precisa ter duas posturas, na verdade 3 posturas. Uma é se ele verificar que o seu crédito foi lançado corretamente pela empresa, é ele ficar silente ou mandar uma carta dizendo concordo com o meu crédito, está tudo ok, só que geralmente isso não acontece. E aí nos sobram 2 alternativas, que é uma habilitação de crédito ou uma divergência. E aí nesse momento o credor vai dizer, olha, se ele for habilitar, ele vai dizer, sou o credor, aqui está a minha documentação demonstrando o meu crédito e eu não estava no rol de credores da empresa. Ou ele vai divergir. Vai dizer, a empresa disse que eu sou credor de R$10.000, mas em verdade eu sou de 12. E aqui vem a minha documentação. Essa análise prévia é feita pelo administrador. Ou seja, nós recebemos essas habilitações e divergências para que depois nós possamos publicar uma relação de credores dizendo estes são os valores que nós podemos apurar na fase administrativa. Sim. Agora, tu vê esse tema como um tema mais técnico assim mesmo, ou é possível se falar em aprofundamento investigativo, em ciência sobre isso? O que está se discutindo sobre isso hoje no Brasil? Muitas questões, professor, muitas questões mesmo. A gente hoje acaba voltando os nossos estudos especificamente para isso. E diversas questões hoje são muito polêmicas. Credores que têm propriedade fiduciária, por exemplo. Sim. Isso é hoje o tema que eu posso dizer que está mais em voga junto da possibilidade de apresentação de um plano, quando há um litisconsórcio ativo, dessa apresentação de um plano para pagamento que envolve um CNPJ em separado, porque são grupos econômicos, Sim. ou se apresentaria, na verdade, mais do que um plano. Ele sozinho ou ele em separado para cada um CNPJ. A propriedade fiduciária hoje, a discussão que mais recai sobre ela, e isso
diversos professores, diversos doutrinadores, como o próprio Gladson Mamed, o Ricardo Negrão, que deu aula aqui na pós da UFN, que eu tive a grata felicidade de participar. Então, eles acabam discutindo muito o que fazer, porque a legislação diz que quem é credor fiduciário tem o seu bem objeto retirado desse rol. Ou seja, se existe ali uma cessão fiduciária de recebíveis, se existe uma alienação fiduciária de um automóvel, isso sai fora do procedimento de recuperação ou de falência. E a questão é, como é que isso se dá na prática? Porque esse privilégio ultrapassa, inclusive, o que nós temos falado de credores trabalhistas, por exemplo. Porque tu tens uma restituição de bens. Sim. Então, veja, né? São legislações que permitem, como a legislação da alienação fiduciária, que é lá da década de 60, mas que vem em detrimento desses direitos que se entendem por absolutos, né? Então, são muitas questões muito importantes hoje para serem discutidas e que são objetos de debate. E que lhe digo mais, esse novo projeto, que é o 10.220, de 2018, que está hoje desde maio na Câmara ainda para despacho, ele não vem solucionar isso. Esses principais gargalos que a gente percebe no dia a dia, eles vão seguir sendo problemas, porque o projeto, em que pese novo, já nasce velho porque não abarca essas questões. Agora, tu vê problemas aí relacionados a essa temática, vinculados diretamente à questão processual? Há problemas nisso, na tua concepção? Muitos problemas, porque nós temos muitos prazos próprios dentro do direito falimentar. E hoje a principal questão é, esse prazo de direito material ou processual? Claro. Como eu conto esse prazo? Porque ela é uma legislação toda pensada para terminar em um lapso temporal de mais ou menos 2 anos. Não é exatamente isso que acontece. Obviamente, os estudos nos demonstram que esse procedimento falimentar, que era para terminar em 2 anos, termina em 3,5 a 4 anos. Mas veja, ele já foi pensado para ter um lapso temporal mais curto do que um procedimento normal. E aí nós temos o advento do novo Código de Processo, que nos traz essa discussão. Então, hoje, isso vem sendo objeto de pauta no STJ e ainda não há um consenso. Nós temos um costume de provocar os juízes para que digam, até para nortear não só os advogados, mas os próprios credores nesse movimento. Agora, os elementos para se concluir são das mais variadas naturezas, né? Nós temos aí um processo que a sua estrutura genética ela é do século XVIII, do século XVII, então nós não conseguimos pensar ainda, processualmente falando, esses elementos que afloram com mais intensidade, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma deficiência para encarar o fenômeno jurídico complexo pós-Segunda Guerra de uma forma diferente no universo processual. Eu te perguntei propositalmente isso, porque tinha certeza de que realmente assim, o processo que nós dispomos hoje, em alguma medida, ele se mostra insuficiente para o trato dessa matéria, como se mostra insuficiente para o trato de outras matérias, né? Seguidamente, em sala de aula, a gente fala na dificuldade, por exemplo, do sistema em tutelar direitos transindividuais. Processualmente falando, isso é um problema, porque nós temos um processo moldado, né, por uma determinada estrutura, por um determinado objetivo. Então, a sociedade vai evoluindo e não só o processo, mas o processo e outros ramos do direito não andam na mesma velocidade. Isso é um problema. Mas me parece que não é o que está acontecendo necessariamente. Claro que há deficiências, mas tu mesmo veio aqui para dizer que tem uma lei aí que está sendo discutida, né, sobre essa questão e tal. E tu vê perspectivas, assim, adequadas dessa legislação nova? Ou, na tua percepção, o núcleo central do problema não vai ser Na minha percepção, o núcleo central não é enfrentado. Justamente porque os pontos de principal debate, um outro assunto polêmico, né? Patrimônio de afetação. Quando nós temos uma recuperação judicial envolvendo uma construtora, uma incorporadora. Sim. Patrimônio de afetação, hoje, ele vem sendo uma discussão tão grande doutrinariamente e jurisprudencialmente, e ele foi trazido pelo novo projeto, pelo menos não foi com uma cessão fiduciária e alienação que simplesmente passou batido, pelo menos ele foi mencionado, mas a verdade é que o que ele traz de problema na prática, como nós já atuamos em processos envolvendo recuperação judicial de construtora, isso acaba não trazendo essa efetivação. Então, essa legislação, ela nasce, inclusive, para a nomeação do administrador judicial e os requisitos que ela pensa de uma forma um pouco turva, um pouco complicada para o panorama que se tem na prática. A impressão que dá é que ela não levou a análise de aspectos que hoje são gargalos,
mas sim pensou em, de alguma forma ou outra, sanar alguns problemas em relação aos créditos, que ali pareceram ganhar mais enfoque. Agora, mais de uma vez me chamou a atenção que tu desse o exemplo das construtoras. Tu vê elas, assim, como elementos privilegiados para que se fale em recuperação judicial, por exemplo, ou não necessariamente? Não necessariamente, mas hoje elas acabam ganhando muita mídia em relação a isso, porque nós tivemos diversos exemplos, né? E aqui em Santa Maria isso aconteceu, Porto Alegre aconteceu, Santa Cruz do Sul aconteceu. Então, obviamente, o que a gente consegue ver da mídia é esse apelo, porque sim, ataca muitas pessoas. Claro. Pensa quem são os credores ali, né? Os credores são os promitentes compradores, e aí os bancos ninguém fala muito, porque afinal de contas os bancos nas recuperações judiciais são sempre um denominador comum. Mas quando a gente conversa sobre essas construtoras, obviamente o que a gente tem de mídia, e às vezes isso nos traz essa ideia, é porque obviamente acaba ferindo, né, muitas pessoas que estão no nosso dia a dia. É o consumidor, né, o comprador, então Exato. realmente a gente acaba se sensibilizando com a situação dessas pessoas, porque tem gente que aliena todo o patrimônio que tem para investir num imóvel, para sua moradia, e acontece isso, né? Às vezes num sonho de vida, né? Então são complicadores. Agora, assim, para a gente encaminhar, como é que tu trabalha em sala de aula com essa disciplina? Assim? Tu tem alguma técnica diferente? Tu te utiliza do sistema de aula expositiva? Tu procura metodologias outras? Assim, como é que tu desenvolve isso? Porque a gente sempre tem que considerar que nem todo aluno está interessado em todo o discurso jurídico. Claro. Né? E é interessante isso. Claro. O direito falimentar, ele é muito grato para trabalhar em relação desta prática que é trazida. Porque, vê só, hoje nós não temos sigilo nesses processos. Então, são processos que, querendo ou não, tu podes trabalhar em sala de aula com os alunos, uma vez que são processos que acabam ficando de conhecimento notório, né, em razão da própria mídia, para possibilitar que esses credores tomem conhecimento. Então, ele é contrassenso imaginar que esse processo precise ficar num sigilo. Né? Então, trazer em sala de aula esses exemplos, e agora até eu conversava com uma orientanda minha sobre isso, da importância. Ela vai propor um estudo a partir do que a gente conversa em sala de aula. Ela vai propor um estudo de estudar aqui em Santa Maria, de 2008 a 2018, quantos pedidos foram feitos de recuperação judicial, quantas recuperações avançaram positivamente e quantas acabaram tendo a convolução e falência. E isso, a prática possibilita. Trabalhar em sala de aula essas perspectivas é muito interessante para os alunos, uma vez que eles conseguem verificar isso, que outras disciplinas, às vezes, nós temos dificuldades, em razão do próprio mais sigilo. Teóricas. Exato. E E do sigilo processual, claro, que às também. vezes, né, acaba acompanhando. Mas aqui não. Então, a gente acaba sempre, quando traz isso em sala de aula, percebendo que os alunos, de alguma forma, conhecem alguém que foi credor, ou eles mesmos foram credores, ou eles compravam naquela loja e aquela loja teve a falência, e para eles aquilo causa uma estranheza, porque eram, não necessariamente, né, professor Cristiano, a gente pode pensar em empresas que não deram certo. Nós temos exemplos aqui em Santa Maria de empresas que estão no mercado há 50 anos. E enquanto administradoras, às vezes nós olhamos para esses procedimentos e a forma que eles vêm sendo tratados e a seriedade dos processos, e isso nos dá uma tranquilidade de olhar e dizer, essa empresa tem grandes chances de conseguir fazer o que nós chamamos no direito empresarial e também no direito administrativo aplicado a isso de turnaround, ou seja, dar a volta por cima nessa crise. Olha, queria agradecer muito a tua presença aqui. A gente sabe que as agendas são super apertadas, mas fica o convite para outras oportunidades. Portas abertas. Agradeço muito o convite, foi um prazer estar aqui hoje. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Universidade Franciscana. Até a próxima!